Olá, estudante do sexto ano. Nesse vídeo vamos falar sobre leitura de romance, certo? Acompanhe aqui comigo. Falando sobre o gênero textual romance, né? Então, o gênero textual romance, né, é uma forma textual, né? Então, não é o romance que nós falamos lá, em que duas pessoas vivem um romance, uma relação. Não, não é nesse sentido. Então, quando nós falamos aqui na língua portuguesa sobre romance, é em relação a uma forma textual, né, chamada romance, beleza? O que é isso, professor? Vamos lá. É um texto ficcional, certo? Então faz parte da literatura, faz parte da ficção, tá? É escrito em prosa. O que é escrito em prosa, professor? É quando o texto é escrito em forma de parágrafos, tá? Então a forma tradicional, em forma de parágrafos. Por quê? O que tem de diferente em chamar que o texto é escrito em prosa? É porque, assim, alguns textos são escritos em versos. Por exemplo, a música, o poema, eles são escritos em formas de versos, certo? Então, para diferenciar, então nós falamos que o texto tradicional escrito em forma de parágrafo é em prosa, certo? Ele é de extensão longa. O que é extensão longa? Tem muitas páginas, né? Muitos personagens, muitas situações em que ocorrem, né, durante a história, beleza? Então, quando você ver um texto muito longo, lá, um livro lá que é um pouco longo, a chance de ser um romance é muito grande, beleza? Tem vários personagens, né, por conta, né, do tamanho do texto, então, para ter ali muitas coisas a serem relatadas, né, precisa de vários personagens. Variação de espaço, onde as cenas ocorrem, certo? Bem importante. Tempo também varia, né? O tempo, ele varia ali dentro do texto. Ele pode ser cronológico em relação às horas, né? Minutos, horas, dia, mês, ano, né? Década, século, né? Ou ainda o tempo pode ser psicológico em relação ao pensamento, né? Aos sonhos, enfim, à imaginação. O espaço, né, é importante, né, onde as cenas se desenvolvem, e a história é contada sempre por um narrador. Pode ser ele em primeira pessoa ou em terceira pessoa, beleza? Elementos que fazem parte da narrativa. Vamos lá. Personagens é quem vive a história, né? Então, desenvolve ali as cenas com um nome, né? Ou com uma função, né? Por exemplo, o aviador, né? Aviador é uma profissão, certo? Então, nem sempre aparece o nome exato do personagem, mas aparece a função que ele exerce. Tempo, né? Então, o tempo é quanto dura essa história, tá? Ou quando dura. Espaço é o lugar onde ocorre essa história. É numa casa, é no jardim, é no parque, é durante o dia, é durante a noite, é no mar, enfim, é em alto mar. Narrador, quem conta essa história? Primeira ou terceira pessoa. Ele é narrador personagem, ele participa da história, ou ele é narrador observador, que não participa da história? Ou ainda ele é narrador onisciente, né, que é aquele que conhece o íntimo do personagem, né, tudo. E o enredo é a história propriamente dita, né, é como aquelas cenas se organizam ali ao longo do livro, ao longo da história, beleza? Narrador é um elemento fundamental, né? Muito importante na configuração dos romances e de outras narrativas também, tá? É ele quem conta a história para o leitor, sempre é ele que vai contar, né? Seja ele em primeira pessoa, seja ele em terceira pessoa. Ele pode ser personagem, quando é em primeira pessoa eu chamo de narrador personagem, quando é em terceira pessoa ele pode ser narrador observador. E quando ele é onisciente, ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa, com a diferença que ele conhece tudo sobre o personagem, inclusive os pensamentos, tá? A temática dos romances. Os romances, eles podem contar histórias variadas, sobre qualquer tema, sobre qualquer situação, por exemplo, amor, guerra, né? Aventura, política, fatos históricos, episódios policiais. E eles podem abordar fatos desde os mais simples aos mais complexos, como nós podemos observar no romance do Pequeno Príncipe. E agora, para saber mais aqui, tá? O livro Pequeno Príncipe, ele foi escrito pelo escritor e aviador, né, francês Antoine de Saint-Exupéry e foi publicado em 1943 nos Estados Unidos. Esse romance é uma das obras literárias
mais traduzidas do mundo e já foi publicada em mais de 220 idiomas e dialetos. Atualmente a obra está em domínio público, então você pode adquirir gratuitamente isso, né, baixando na internet. Certo, pessoal? Neste vídeo nós falamos sobre leitura de romance. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.